Senhor presidente, deputados e deputadas, eu venho à tribuna debater o PLC 40 de 2025, que busca autorizar o governo do Estado a alienar dezenas de imóveis que fazem parte do patrimônio público do Estado do Rio de Janeiro. Desde que esse projeto chegou à casa, a gente alertou sobre a impertinência e a inconsistência desse projeto. Dezenas de imóveis identificados no trabalho feito pelo governo que ignoravam os usos relevantes e as funções sociais daqueles equipamentos. Estava presente o Caio Martins, que hoje é o equipamento do Estado do Rio de Janeiro que mais desenvolve atividades com pessoas idosas e com deficiência em todo o Estado do Rio de Janeiro. Estava incluído a Escola Municipal Vila Lobos. Estava incluído o Colégio Estadual Manuel de Abreu. Estava incluído o CIEP Cantagalo, onde acontecem projetos sociais desenvolvidos pela Prefeitura de Niterói. Estavam incluídos imóveis como o da Casa NEM, imóveis como o do Grupo Arco-Íris, que, em parceria com o Estado, desenvolvem importantes projetos de relevância social para o Estado do Rio de Janeiro. A CCJ criou uma comissão. A gente trabalhou em cima dessa listagem, verificou diversas inconsistências e retirou uma série de imóveis. Só que esse trabalho da CCJ, ele não corrigiu o que já nasceu torto, que é uma listagem de imóveis que não atende nem ao interesse público de fato, trazer uma carteira de imóveis que não tem uso e que não tenha sentido para o Estado permanecer com esses imóveis, e nem ao interesse imediato do governo de tentar fazer alguma arrecadação relevante. E aí, reconhecendo o trabalho dessa comissão de retirar esses imóveis que tinham uso social relevante, onde está incluído aí o imóvel atualmente usado pelo Grupo Tortura Nunca Mais, além de todos esses que eu citei anteriormente, já na CCJ foram incluídos outros imóveis, como o do Maracanã, que trazem problemas adicionais e de uma nova natureza. Está se falando em 2 bilhões de reais a avaliação do Maracanã. Eu quero saber em qual lugar do mundo um estádio foi construído numa região central da cidade, com aquela área física ocupada pelo Maracanã, e que só custou 2 bilhões de reais. E nesse caso, não é só o estádio. Estão falando de todo o complexo do Maracanã, 2 bilhões de reais. Da onde tiraram essa avaliação? A gente não quer levantar suspeita contra ninguém, mas obviamente 2 bilhões de reais é uma peixada para quem comprar. Nós estamos falando do maior patrimônio público, cultural e esportivo da América do Sul e do Brasil. Não tem nenhum outro equipamento cultural na América do Sul que pelo menos 2 vezes na semana receba pelo menos 50 mil pessoas para se confraternizar, para torcer, para acompanhar um espetáculo. Esse imóvel não foi sequer avaliado e agora está na listagem. Obviamente é um novo absurdo que se faz. Então a nossa avaliação é de que a melhor coisa que esse parlamento pode fazer para o Estado do Rio de Janeiro e para esse governo também é não votar esse PLC. É tirar essa história e fazer uma reavaliação minuciosa. Qual é o objetivo do governo? É arrecadar? Com o que ele pode arrecadar? Qual é, de fato, a carteira de imóveis do Estado que são relevantes e quais que não ferem o interesse público? Porque o Maracanã é evidente, é um patrimônio cultural, histórico da população brasileira, sob a guarda e a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, que, aliás, fez uma concessão de 30 anos recentemente para o Flamengo, e arrecada milhões de reais todos os anos através dessa concessão para o Flamengo e para o Fluminense.
Ah, mas nós falamos com o presidente do Flamengo. Aí abre um processo de venda do Maracanã, chega aqui uma construtora, chega aqui uma empreendedora, chega aqui o John Textor, compra o Maracanã e vai fazer o quê? Vai anular a concessão? Porque não foi o Flamengo que ganhou? Não pode. O Flamengo tem uma concessão, o Maracanã tem uma concessão que inclui o Flamengo e o Fluminense, que na minha avaliação tem que garantir que os outros grandes clubes do Rio de Janeiro também tenham direito a ter uma cota de jogos anuais para disputar os clássicos lá, que é o grande patrimônio do estádio. E hoje quem faz uso de fato são esses dois times. Então, em time que está ganhando não se mexe. E o Flamengo está ganhando no Maracanã e tem que continuar da maneira que está, sem inventar história, para depredar o patrimônio público do estado do Rio de Janeiro. Além disso, nessa listagem continuam imóveis que têm que ser retirados. Eu quero citar mais uma vez, fiz fala ontem no plenário sobre isso, o Colégio Estadual Herbert de Souza, um colégio estadual com mais de 1000 alunos na Tijuca, atende moradores de diversas comunidades, moradores de toda a região do Maracanã, da Tijuca, do Meier. Como é que vai ser vendida uma escola dessa? Eu quero falar também da Aldeia Maracanã. Na Aldeia Maracanã, você tem indígenas. Você não tem nem índios, nem silvícolas. Você tem indígenas, pessoas que são descendentes dos povos originários aqui da América do Sul, que mantêm laços culturais e que vivem hoje numa realidade de contexto urbano. Essas pessoas representam parte fundamental da história e da cultura brasileira e têm que ser respeitadas. E aquele imóvel, que é um imóvel federal, que o governo do estado iniciou uma compra e não concluiu, não pagou nem 20% do que aquele imóvel tem de valor, então o estado não vai conseguir vender, tem que ser transformado num espaço cultural indígena, tem que voltar a ser um museu, uma universidade indígena, que cumpra também o papel de abrigar, de acolher, de reconhecer os povos indígenas em contexto de vida urbana, de ter esse espaço de troca e parar de fazer uma polêmica, que é uma polêmica que no final das contas tem um fundo racista, porque o tempo todo é feita com referências a esses grupos indígenas de uma forma pejorativa, de uma forma discriminatória. Isso é inaceitável. Esse é o parlamento do estado do Rio de Janeiro. Esse é o parlamento do coração cultural do Brasil. Esse é o parlamento desse estado, que tem na sua diversidade cultural a sua maior riqueza. E por fim, eu quero destacar os imóveis atualmente utilizados por moradia. Na listagem da UERJ, supostamente da UERJ, que foram incluídos, tem vários imóveis ali que aparentemente são usados atualmente por moradias de baixa renda. A nossa defesa é que esses imóveis sejam concedidos para uso de moradia. Imóveis de pouco valor, que não vão levar arrecadação relevante para o Estado. O Estado vai desocupar o imóvel, vai tentar vender, vai ter dificuldade para vender e vai ter que reassentar essas pessoas que já vivem nesses imóveis há décadas. A nossa proposta é garantir uma concessão por tempo indeterminado desses imóveis para que eles permaneçam sendo usados como moradia. A mesma proposta que a gente tem para os imóveis que estavam anteriormente na lista e que eram usados por moradia. Tem que ser concessões, o governo do estado tem que fazer concessões por tempo indeterminado. O imóvel se mantém como público para uma concessão de uso por moradia para essas pessoas que ocupam esses imóveis. E para o caso do Tortura Nunca Mais, eu quero fazer uma defesa. O estado do Rio de Janeiro tem que renovar a concessão. A trajetória do grupo Tortura Nunca Mais é a trajetória da luta e da consolidação da democracia no Brasil. O grupo Tortura Nunca Mais esteve no epicentro da denúncia do terror do Estado praticado no Brasil. O grupo Tortura Nunca Mais abrigou e ainda abriga arquivos de décadas, décadas e décadas da história brasileira. Esse é um grupo que contribuiu para que a gente fosse um país que hoje, na nossa Constituição e na maioria do nosso ideário social, repudia a violência de Estado como um mecanismo de imposição de qualquer visão ideológica. Quem quer subir nessa tribuna ou em qualquer lugar
e falar em liberdades individuais, quem quer vir a essa tribuna ou ir a qualquer lugar falar de democracia, tem que reconhecer a importância histórica do Grupo Tortura Nunca Mais e entender a importância de que eles estejam num imóvel concedido pelo Estado, independente de quem seja o governo. Porque, aliás, faz parte da cultura democrática republicana o convívio com a divergência de opiniões, o convívio com a diversidade. E não adianta dizer que defende a diversidade de opiniões e tentar silenciar aquelas vozes que se levantam criticamente. Então nós vamos fazer muito debate, mas em última instância, o que é melhor para o Estado do Rio de Janeiro é esse PLC 40 de 2025 voltar para a gaveta, ou no mínimo voltar para uma profunda reanálise, porque ele não colabora para o governo arrecadar, ele não faz nenhuma colaboração, pelo contrário, para que a gente tenha uma política de gestão patrimonial saudável no Estado do Rio de Janeiro. O que ele faz é aprofundar o desmonte do patrimônio público do Estado, como o Cláudio Castro já fez quando meteu a mão no dinheiro dos aposentados. Para concluir, e essa deputado, casa não pode repetir outro erro, como que já foi aquela votação. Obrigado, deputado Serafini.